Eu nunca imaginei que 9 anos de dedicação, de chegar antes de todos e sair depois que as luzes se apagavam, pudessem ser apagados em menos de 5 minutos. Mas foi exatamente o que aconteceu naquela terça-feira de outubro, quando a esposa do meu chefe entrou na sala, me olhou de cima a baixo com um desprezo que cortou mais fundo que qualquer palavra e declarou como se fosse dona do universo: "Mulher assim não trabalha aqui." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. E ali, na frente de todos os colegas que eu considerava família, fui demitida. Não chorei na hora. Não podia. Mas quando entrei no banheiro, as lágrimas vieram com força que eu não conseguia controlar. Eu tinha perdido tudo, ou pelo menos era isso que eu pensava. Meu nome é Marina. Tenho 35 anos e durante 9 anos fui muito mais que a secretária executiva do Ricardo Tavares, diretor comercial de uma das maiores empresas de tecnologia do estado. Eu era a pessoa que sabia onde estava cada contrato, cada senha, cada detalhe que mantinha aquele departamento funcionando. Quando o Ricardo assumiu a diretoria, a área estava um caos. Projetos atrasados, clientes insatisfeitos, equipe desmotivada. Ele era brilhante com estratégias, mas completamente perdido com organização. Foi aí que entrei. Em 3 meses, reorganizei todo o sistema, implementei novo fluxo de comunicação, criei planilhas que nos permitiam prever problemas antes que acontecessem. Ricardo sempre me agradecia, me chamava de a pessoa mais competente que já conheci. Minha rotina começava às 7 da manhã. Eu chegava antes de todo mundo, preparava o café do jeito que Ricardo gostava, revisava a agenda, separava documentos necessários, conhecia suas preferências, seus humores, seus padrões. Sabia quando ele precisava de pausa, quando estava estressado demais, quando era o momento certo para apresentar uma ideia complicada. Durante esses 9 anos, ajudei a fechar contratos que representavam milhões, negociei com fornecedores, acalmei clientes furiosos, treinei 3 assistentes que depois foram promovidos. Meu trabalho era impecável. O RH sempre me elogiava, dizendo que eu era exemplo de profissionalismo. Ganhei prêmio de funcionária do ano há 2 anos. Eu amava o que fazia. Meu relacionamento com Ricardo sempre foi estritamente profissional. Ele era casado há 15 anos com Verônica. Tinham 2 filhos adolescentes e eu respeitava completamente aquele limite. Nunca houve nada além de relação de trabalho, baseada em respeito mútuo. Ele me via como colega essencial, eu o via como chefe justo. Simples assim. Mas para Verônica, aparentemente, a história era diferente. Ela raramente aparecia na empresa. Talvez 1 ou 2 vezes por ano, sempre em eventos corporativos. Eu a cumprimentava educadamente, ela respondia com um sorriso que nunca chegava aos olhos. Eu não pensava muito sobre isso. Tinha trabalho demais para ficar preocupada com simpatia de esposas de diretores. Tudo começou a mudar há cerca de 3 meses. Verônica começou a aparecer no escritório com mais frequência, sempre com alguma desculpa. Trazer almoço para Ricardo, entregar documentos esquecidos, resolver questão bancária. Mas eu percebia como ela observava cada interação minha com Ricardo, como seus olhos se estreitavam quando eu entrava na sala dele, como fazia questão de interromper nossas reuniões com assuntos triviais. No começo, achei que estava imaginando coisas, mas os sinais ficaram impossíveis de ignorar. Certa vez, entreguei um relatório durante uma dessas visitas. Verônica pegou o documento da minha mão antes que ele pudesse alcançá-lo e disse, com um sorriso venenoso: "Eu entrego para ele, querida. Você já pode voltar para sua mesa." As coisas escalaram rapidamente. Verônica começou a fazer comentários sobre minha roupa. "Que decote interessante," quando eu usava blusa completamente apropriada. Ou, "Sua saia não é curta," quando eu usava modelo que ia até o joelho. Ela fazia isso sempre perto de outras pessoas, plantando sementes de dúvida sobre meu caráter. Colegas começaram a me olhar de forma estranha. Uma vez, ouvi 2 estagiários cochichando. "Você acha que ela e o diretor?" Meu coração afundou. Eu, que sempre fui tão cuidadosa com minha reputação, estava sendo manchada por insinuações infundadas. Ricardo começou a mudar também. Ficou mais distante, formal. Parou de pedir minha opinião sobre decisões importantes. Começou a me tratar como se eu fosse apenas mais uma funcionária, não a pessoa que tinha sido sua mão direita por quase 1 década. Tentei conversar com ele, perguntar se havia algum problema. Ele desviou o olhar. "Está tudo bem, Marina. Continue fazendo seu trabalho." Mas o tom era frio e eu sabia que Verônica estava por trás daquela mudança. Ela estava envenenando a cabeça dele, transformando uma relação profissional saudável em algo sujo em sua mente ciumenta.
O pior momento antes da demissão aconteceu 3 semanas antes. Estávamos tendo reunião importante com um cliente internacional e eu estava na sala ajudando a preparar a apresentação. Verônica entrou sem bater, interrompeu tudo e disse alto: Ricardo, preciso falar com você. É sobre aquele assunto, pessoal. Aquele que envolve fidelidade e respeito. Ela me lançou o olhar carregado de acusação. O cliente ficou constrangido. Ricardo ficou vermelho. Eu senti meu rosto queimar. Saí da sala com pernas trêmulas, tentando manter compostura. Tranquei-me no banheiro por 15 minutos, me perguntando como uma situação tão absurda tinha se tornado minha realidade. Depois daquele incidente, senti que estava vivendo em campo minado. Cada interação com Ricardo era tensa. Cada vez que Verônica aparecia, meu estômago se embrulhava. Comecei a ter insônia, a perder peso, a sentir ansiedade constante. Meu trabalho, que sempre foi minha fonte de orgulho, tinha se tornado pesadelo. Mas eu não queria desistir. Não depois de 9 anos. Não quando eu não tinha feito nada de errado. Continuei aparecendo, continuei trabalhando com excelência, continuei sendo profissional. Achei que, eventualmente, a verdade prevaleceria. Como eu estava enganada. E então chegou aquela terça-feira. Era uma manhã normal. Eu tinha acabado de preparar os relatórios quando Verônica entrou. Não sozinha dessa vez. Ela tinha 2 seguranças com ela. Meu coração disparou. Ela caminhou até minha mesa e todos pararam de trabalhar. O silêncio era opressivo. Ela me olhou de cima a baixo, lentamente, com desprezo tão palpável que pareceu físico. Depois, com voz calma e venenosa que ecoou por todo o escritório: Mulher assim não trabalha aqui. Junte suas coisas. Você está demitida. Tentei falar. Minha voz saiu trêmula. Verônica, eu não entendo. Ela me interrompeu. Não me faça dizer em voz alta o que você é. Pegue suas coisas e saia. Agora. Ricardo estava na porta de sua sala. Ele tinha ouvido tudo. Eu olhei para ele, implorando silenciosamente por justiça, por defesa, por algum reconhecimento dos 9 anos que dediquei. Mas ele apenas baixou os olhos e voltou para dentro, fechando a porta. Aquilo doeu mais que qualquer palavra da Verônica. Ele me abandonou. Deixou que eu fosse humilhada publicamente, sem dizer uma única palavra. Os seguranças se aproximaram. Por favor, senhorita, precisamos que você recolha seus pertences. Meus colegas estavam paralisados, alguns com olhares de pena, outros constrangidos. Com mãos trêmulas, comecei a colocar meus objetos em uma caixa. Minha caneca do amigo secreto, a foto da minha mãe, o pequeno cacto que mantinha vivo há 5 anos. Cada item parecia um pedaço da minha dignidade sendo arrancado. Verônica ficou ali, de braços cruzados, me observando como se eu fosse criminosa. Quando terminei, os seguranças me escoltaram até o elevador. A caminhada pareceu durar eternidade. Cada passo ecoava no silêncio pesado. Ninguém disse nada. Ninguém se despediu. Entrei no elevador e só quando as portas se fecharam, bloqueando aqueles olhares, eu desmoronei. Chorei no elevador, chorei no estacionamento, chorei no carro. Não era apenas a perda do emprego, era a injustiça brutal, era a traição de Ricardo, era a crueldade de Verônica, era a humilhação pública, era ver 9 anos de trabalho serem reduzidos a nada por causa de ciúme infundado. Sentei no banco do motorista por quase 1 hora, incapaz de dirigir, soluçando até não ter mais lágrimas. Eu tinha sempre sido forte, mas naquele momento me senti completamente quebrada. Mas enquanto as lágrimas secavam e eu encarava meu reflexo no retrovisor, com os olhos inchados, algo mudou dentro de mim. No fundo dessa dor, uma fagulha começou a acender. Não era raiva, era algo mais calculado, mais frio. Era a consciência de que eu sabia coisas, muitas coisas. 9 anos como secretária executiva me ensinaram a observar, a escutar, a guardar informações. E Verônica tinha cometido o erro fatal ao me subestimar. Ela achava que eu ia simplesmente desaparecer. Mas o que ela não sabia era que nos últimos 3 meses, desde que percebi o veneno que ela estava espalhando, eu comecei a prestar muita atenção. E o que descobri mudaria tudo. Se você já passou por situação injusta no trabalho, onde foi humilhado sem motivo, deixe seu like. E se quer ver como essa história vira do avesso, de forma que ninguém esperava, inscreva-se no canal, porque o que acontece nos próximos minutos vai restaurar sua fé na justiça. Comenta aqui, você já foi traído por alguém em quem confiava? Dirigi para casa no piloto automático, mas minha mente já estava em outro lugar.
Não estava mais pensando na humilhação. Estava pensando estrategicamente. Durante 9 anos, eu tinha sido guardiã de informações sensíveis. Eu tinha acesso a e-mails, contratos, reuniões confidenciais e nos últimos 3 meses, desde que Verônica começou sua campanha contra mim, eu não fui apenas vítima passiva, fui observadora silenciosa. Cada visita dela, cada comportamento estranho, cada conversa sussurrada que eu acidentalmente ouvia, eu arquivava. E algumas coisas, bem, essas eu arquivei de verdade. Tudo começou 6 semanas antes da minha demissão. Verônica tinha aparecido no escritório pela 5ª vez naquele mês, o que já era incomum. Ela nunca foi do tipo que gostava de frequentar o ambiente corporativo do marido, mas, de repente, estava lá quase toda semana. Naquele dia, Ricardo estava em reunião externa. Verônica sabia disso porque tinha ligado de manhã confirmando a agenda. Ela chegou por volta das 2, dizendo que ia esperar na sala dele. 15 minutos depois, ouvi a porta se abrir. Olhei discretamente e vi Verônica saindo, mas não em direção ao elevador. Ela foi para a sala de arquivos. Meu instinto gritou que algo estava errado. A sala continha documentos financeiros, contratos sensíveis, informações confidenciais. Apenas alguns funcionários tinham senha, e Verônica definitivamente não era um deles. Mas de alguma forma, ela tinha entrado. Esperei alguns minutos, e quando ela voltou, caminhei casualmente até os arquivos. A porta estava entreaberta, a luz ainda acesa. Entrei e olhei ao redor. Tudo parecia normal, mas então notei que um arquivador, o que continha registros financeiros pessoais que Ricardo mantinha no escritório, estava levemente aberto. Eu sempre deixava tudo perfeitamente organizado. Alguém tinha mexido ali. Abri o arquivo completamente e comecei a verificar. Faltavam alguns documentos, extratos bancários dos últimos 6 meses, especificamente. Por que Verônica estaria interessada nisso? Eles eram um casal. Ela tinha acesso a essas informações em casa, a menos que houvesse algo nesses extratos que ela não queria que Ricardo visse. Meu coração acelerou. Eu tinha cópias digitais de tudo. Era meu trabalho manter backups. Voltei para minha mesa, esperei Verônica sair e naquela noite fiquei até mais tarde. Acessei os arquivos digitais e comecei a revisar aqueles extratos. O que encontrei me deixou gelada. Havia transferências regulares de conta conjunta de Ricardo e Verônica para outra conta que eu não reconhecia. Os valores eram significativos, cerca de R$10 mil por mês nos últimos 8 meses, R$80 mil. Anotei o número e fiz busca básica. A conta estava registrada em nome de empresa de consultoria que eu nunca tinha ouvido falar. Mas o mais interessante, o endereço era um apartamento residencial em bairro nobre. Empresas legítimas não operam de apartamentos. Não com esse tipo de movimentação. Continuei cavando, mas com cuidado. Durante as semanas seguintes, sempre que Verônica aparecia, eu prestava atenção em como ela estava sempre ao telefone, falando baixo, rindo de forma que nunca fazia quando estava com Ricardo, em como ela se arrumava elaboradamente, como se estivesse tentando impressionar alguém, mas Ricardo mal olhava para ela, sempre atarefado, distante. O casamento deles estava frio há muito tempo. Ricardo trabalhava 12 horas por dia, vivia estressado, mal tinha tempo para a família. E Verônica, aparentemente, tinha encontrado outra forma de preencher aquele vazio. Minha confirmação veio 3 semanas depois. Verônica tinha ido ao banheiro após uma visita. Ela deixou a bolsa na mesa do Ricardo, que estava em ligação importante. Enquanto esperava, o celular dela vibrou. A tela acendeu com notificação. Eu vi sem querer mensagem de alguém salvo como Doutor Fernando, que dizia: "Já estou morrendo de saudades. Consegue escapar hoje?" Com emoji de coração. Meu sangue gelou e então entendi tudo. Verônica estava tendo um caso e Dr. Fernando estava recebendo aqueles R$10 mil mensais. Comecei a investigar o tal Dr. Fernando. Não foi difícil. Descobri que ele era coach de relacionamento e terapeuta holístico, daqueles que postam frases motivacionais e fotos em academias caras. Seu Instagram estava cheio de stories em restaurantes sofisticados, viagens, estilo de vida que claramente não era sustentável apenas com sessões de coaching. Nos comentários, encontrei Verônica. Ela curtia e comentava tudo, com emojis sugestivos, elogios exagerados. Era tão óbvio. Como Ricardo não via, mas então percebi. Ricardo não via redes sociais de ninguém. Ele mal tinha tempo de responder mensagens de trabalho. E Verônica aproveitava para viver vida dupla. O mais revoltante?
Enquanto Verônica gastava o dinheiro da família com seu amante, ela tinha a audácia de me acusar de ser ameaça ao casamento dela. A ironia era grotesca, mas eu não ria. Eu documentava, tirava prints de tudo, salvava em pastas criptografadas, fazia backups, criava dossiê completo, meticuloso, irrefutável. Cada transferência bancária, cada comentário nas redes, cada comportamento suspeito. Eu estava construindo um caso. E então descobri algo ainda pior. Uma semana antes da minha demissão, estava organizando documentos antigos quando encontrei registros de reunião de diretoria de 2 anos atrás. A empresa estava considerando promover Ricardo a vice-presidente, posição que viria com aumento salarial substancial. Mas a promoção tinha cláusula. O candidato deveria ter reputação impecável, conduta ética irrepreensível, inclusive na vida pessoal. A empresa tinha política rígida sobre isso. Li aquilo com crescente compreensão. Verônica sabia disso. E se Ricardo descobrisse sobre o affair dela, se pedisse divórcio, se o escândalo viesse à tona, ele perderia não apenas a esposa, mas também qualquer chance de promoção. Foi quando tudo se encaixou. Verônica não estava apenas com ciúmes infundados, ela estava projetando sua própria culpa em mim. Estava criando cortina de fumaça, me transformando na vilã para desviar qualquer suspeita dela mesma. Se Ricardo começasse a desconfiar de algo estranho no comportamento dela, ela já tinha plantado a semente de que o problema estava comigo. Era estratégia manipuladora, cruel e assustadoramente eficaz. E Ricardo estava cego demais para ver que estava sendo manipulado. Mas a perseguição continuava. Na última semana, antes da demissão, Verônica apareceu 3 vezes. Cada visita era oportunidade para comentário venenoso. Marina, você sempre fica até tão tarde? Não tem família esperando? Ou, deve ser cansativo trabalhar tanto, ou talvez você tenha outros motivos, sempre com aquele sorriso falso, aquele tom que carregava veneno. Ela estava construindo narrativa, moldando a percepção das pessoas. Na penúltima vez que a vi, Verônica teve conversa longa com Ricardo em sua sala. Eu podia vê-los através da parede de vidro. Ela gesticulava intensamente, apontava ocasionalmente na minha direção. Ricardo estava tenso, passando a mão pelo cabelo. Quando ela saiu, passou por mim sem nem olhar, sorriso de satisfação no rosto. Ricardo me chamou. Marina, precisamos manter relação mais profissional daqui para frente, apenas o essencial. Seu tom era frio. Saí sabendo que estava com os dias contados. Naquela noite, não consegui dormir. Revisei tudo que tinha coletado. As transferências bancárias, os registros de conversas, os prints das redes, as datas. Eu tinha evidências de caso extraconjugal financiado pelo dinheiro da família, tinha provas de manipulação, tinha documentação de campanha deliberada de difamação. A pergunta era, o que eu fazia com isso? Confrontar Ricardo? Ele não confiava mais em mim. Confrontar Verônica? Ela me esmagaria. Ir ao RH? Ela já tinha plantado tanta coisa. Decidi esperar. E quando acontecesse, eu estaria pronta. E então veio aquele dia, o dia da demissão. Agora, sentada em casa depois da humilhação pública, com meus pertences em caixa no chão, eu finalmente sabia o que fazer. Verônica tinha me subestimado. Ricardo tinha me abandonado. A empresa tinha me descartado, mas todos tinham esquecido uma coisa fundamental. Durante 9 anos, eu não fui apenas secretária. Eu fui a memória institucional daquele departamento. Eu sabia onde cada esqueleto estava enterrado. E agora, eu tinha algo que eles não tinham. Eu tinha a verdade. Abri meu laptop e comecei a organizar tudo ainda mais metodicamente. Criei dossiê completo, com evidências cronológicas, documentos escaneados, prints com datas, tudo organizado de forma que qualquer pessoa pudesse entender. Não era vingança, era justiça. Era garantir que a verdade fosse conhecida, que minha reputação fosse restaurada, que aqueles que me fizeram mal enfrentassem consequências. Trabalhei a noite toda, e quando o sol nasceu, eu tinha um plano que mudaria tudo. Nós amamos-se como... Os 3 dias seguintes foram estratégicos. Enquanto todos pensavam que eu estava em casa me lamentando, eu estava trabalhando. Meu dossiê estava completo, organizado, irrefutável. Mas eu sabia que não podia simplesmente enviar aquilo para Ricardo ou o RH. Verônica já tinha envenenado a fonte. Eles veriam como tentativa desesperada de funcionária demitida. Eu precisava de abordagem diferente, mais inteligente. Precisava que a verdade viesse à tona de forma que ninguém pudesse contestar. Comecei pelo óbvio,
Consultei advogado trabalhista. Levei toda a documentação da minha demissão, que tinha sido completamente irregular, sem aviso prévio, sem justa causa, sem seguir protocolo. O advogado olhou para o caso e balançou a cabeça. Isso é demissão arbitrária. A esposa de diretor não tem autoridade para demitir ninguém. Isso é passível de processo por danos morais, além de verbas rescisórias. Eu disse que queria processar, sim, mas não por dinheiro. Queria que ficasse registrado o que aconteceu. Queria que a empresa fosse forçada a investigar. O advogado sorriu. Gosto do seu estilo. Enquanto isso, contratei investigador particular. Parecia dramático, mas eu precisava de confirmação profissional sobre o caso de Verônica. Precisava de fotos, datas, registros oficiais. Dei ao investigador todos os dados sobre Dr. Fernando. Endereço, placas de carro que identifiquei em fotos, os horários em que Verônica costumava sair para fazer compras. O investigador era um senhor experiente. Você fez metade do meu trabalho. Vou ter resultados em uma semana. Mas eu não fiquei parada esperando. Durante meus 9 anos na empresa, eu tinha desenvolvido relacionamentos. Um deles era Daniel, do jurídico interno. Tínhamos trabalhado juntos em vários contratos. Tínhamos amizade genuína. Daniel sempre me respeitou profissionalmente. Marquei café com ele. Ele ficou visivelmente desconfortável quando me viu. Marina, o que aconteceu foi uma loucura. Ninguém entendeu. Perguntei o que exatamente estavam comentando. Daniel suspirou. Verônica espalhou que você estava tendo caso com Ricardo. Disse que tinha provas. O RH está dizendo que foi decisão do próprio Ricardo te demitir. Mas, Marina, eu te conheço há anos. Sei que isso é mentira. As lágrimas vieram aos meus olhos, não de tristeza, mas de raiva. Daniel, preciso da sua ajuda. Não para voltar, mas para limpar meu nome. Você confia em mim? Ele olhou nos meus olhos. Confio. O que você precisa? Expliquei que tinha evidências de que Verônica estava projetando sua própria infidelidade em mim, que estava manipulando Ricardo para encobrir seus próprios segredos. Não mostrei tudo, mas o suficiente para que ele entendesse a gravidade. Se isso for verdade, Marina, isso é sério. Ricardo pode perder chance de promoção e a empresa pode ter problemas legais. Exatamente. Só preciso que, quando chegar a hora, você garanta que a investigação seja feita corretamente, que não seja abafada. Daniel concordou. A semana passou devagar, mas finalmente o investigador me ligou. Tenho tudo, e é pior do que você pensava. Nos encontramos em seu escritório. Ele colocou sobre a mesa pasta com fotos, registros de hotéis, extratos de cartão, comprovantes. Verônica e Dr. Fernando tinham sido fotografados juntos pelo menos 10 vezes. Jantares românticos, entrando em motéis, de mãos dadas em parques, era inegável. Mas a bomba estava em outro documento. O apartamento que serve de endereço para a empresa de consultoria está registrado em nome de Verônica. Ela comprou há 8 meses com dinheiro de conta conjunta. Basicamente, ela comprou Love Nest para o amante com dinheiro da família. Senti mistura de validação e náusea. Validação porque eu estava certa. Náusea porque a traição era tão profunda, tão calculada. Ricardo estava trabalhando feito louco para sustentar a família e a esposa estava desviando dinheiro para manter a amante em apartamento chique e ainda tinha disfarçatez de me acusar, de me destruir profissionalmente, tudo para encobrir sua podridão. O que você vai fazer? Perguntou o investigador. Eu sorri, mas era sorriso frio. Vou fazer justiça. Meu advogado entrou com o processo trabalhista na segunda seguinte. Demissão sem justa causa, danos morais, difamação. O processo nomeava Ricardo como réu, mas também nomeava a empresa por permitir que não funcionária exercesse poder sobre recursos humanos. O processo era sólido, levaria tempo para ser julgado, mas não era o julgamento que me interessava. Era o que o processo iria desencadear. Uma vez protocolado, a empresa seria forçada a investigar. E Daniel estava lá para garantir isso. 2 dias depois, recebi ligação. Era da diretora de RH, Beatriz. Marina, preciso conversar com você. É sobre o processo. Concordei, mas com meu advogado presente. Nos encontramos em café neutro. Beatriz parecia genuinamente desconfortável. Marina, eu não sabia de metade. Quando você foi demitida, me disseram que foi decisão consensual. Ninguém me falou sobre a cena que Verônica fez, sobre os seguranças, sobre a humilhação. Isso nunca deveria ter acontecido. Mantive voz calma, mas firme. Beatriz, durante 9 anos fui funcionária exemplar e fui tratada como criminosa porque a esposa insegura do meu chefe decidiu criar narrativa falsa. Quero meu nome limpo, quero pedido formal de desculpas e quero que a verdade venha à tona.
Beatriz assentiu. Vamos investigar. Mas Ricardo está... Ele está em choque. Acho que está começando a perceber que foi manipulado. Isso me deu satisfação amarga. A investigação interna começou. Daniel me mantinha informada. Chamaram testemunhas, revisaram câmeras de segurança que mostravam claramente Verônica dando ordens aos seguranças, conversaram com colegas que tinham presenciado seus comentários venenosos. A história de Verônica começou a desmoronar, mas eu ainda tinha meu as na manga. Esperei o momento certo. Esse momento veio quando Daniel me ligou. Ricardo pediu para falar com você. Quer se desculpar. Diz que foi idiota. Eu ri sem humor. Diga que aceito me encontrar. Mas não será apenas nós dois. Quero em sala de reunião, com presença da diretoria de RH, do jurídico e sim, com presença de Verônica também. Daniel ficou confuso. Verônica? Por quê? Porque, expliquei, era hora de colocar todas as cartas na mesa. Era a hora da verdade completa. Confie em mim. Só marque a reunião. Ele marcou para 3 dias depois. Esses dias foram agoniantes. Revisei meu dossiê 1000 vezes, pratiquei o que diria, preparei cópias de todas as evidências. Estava nervosa, sim, mas também determinada. Essa reunião mudaria tudo. Na manhã da reunião, vesti meu melhor terno. Prendi o cabelo, passei maquiagem impecável. Olhei para meu reflexo. Você é forte. Você tem a verdade. Você vai vencer. Cheguei 15 minutos antes. Quando entrei, já estavam lá. Beatriz do RH, Daniel do jurídico, 2 membros da diretoria e Ricardo. Ele parecia péssimo, olheiras profundas, rosto abatido. Quando me viu, levantou como se fosse dizer algo, mas eu levantei a mão. Depois, Ricardo, vamos esperar todos. 5 minutos depois, Verônica entrou. Estava elegante, mas seus olhos traíam nervosismo. O que ela está fazendo aqui? Perguntou. Eu fui convidada, respondi. E você também, Verônica, porque hoje vamos resolver isso de uma vez. Beatriz pediu que todos se sentassem e começou a reunião. Ricardo começou a falar, dizendo que tinha cometido erro terrível, que estava arrependido. Verônica o interrompeu. Questões pessoais? Ricardo, você sabe muito bem que aquela mulher, apontou para mim com desdém, estava flertando com você há meses. O silêncio foi absoluto. Era minha vez. Abri minha pasta e comecei a distribuir documentos. Essas são cópias de dossiê completo que compilei. Todas as pessoas vão receber cópia. Sugiro que leiam com atenção. Verônica ficou pálida. Do que você está falando? Eu sorri. Sorriso frio. Estou falando da verdade, Verônica. E então, metodicamente, comecei a apresentar cada peça de evidência. As transferências bancárias, os registros do apartamento, as fotos do investigador mostrando ela e o amante, os prints das conversas, tudo, cada detalhe. A reação foi imediata. Ricardo ficou de pé tão rápido que a cadeira caiu. O quê? Verônica, isso é verdade? Sua voz estava trêmula. Verônica tentou negar, mas as evidências eram irrefutáveis. Fotos com data, documentos oficiais, transações registradas. Você me traiu, Ricardo disse, e sua voz quebrou. Você me traiu e ainda teve coragem de acusar Marina, de destruir a reputação dela. Ele se virou para mim, lágrimas nos olhos. Marina, eu não tenho palavras. O que eu fiz foi imperdoável, mas eu ainda não tinha terminado. A mais, durante 9 anos trabalhei com integridade, ajudei a construir este departamento e fui destruída publicamente, humilhada, demitida sem justa causa. Tudo porque uma mulher insegura e traidora decidiu projetar suas próprias falhas em mim. Verônica não apenas traiu Ricardo. Ela usou a posição dele para cometer abuso de poder. Ela não tinha autoridade para me demitir. E vocês, olhei para os representantes da diretoria, permitiram que isso acontecesse. A explosão que se seguiu foi cinematográfica. Verônica tentou se levantar, gritando que aquilo era invasão de privacidade, que eu era obsessiva. Mas o advogado trabalhista interveio calmamente. Todas as evidências foram obtidas de forma legal. As transações bancárias são de contas que ela tinha acesso autorizado. As informações de rede são públicas. O relatório do investigador foi conduzido dentro da lei. A senhora, por outro lado, cometeu difamação, abuso de poder e possivelmente fraude financeira. Verônica empalideceu. Ricardo estava em choque. Ele segurava as fotos com mãos trêmulas. 8 meses, murmurou. Você estava fazendo isso há 8 meses. Enquanto eu trabalhava 14 horas por dia, você estava... Sua voz falhou. Ele jogou as fotos na mesa e colocou o rosto nas mãos. Pela primeira vez, senti pontada de pena dele. Não o suficiente para esquecer como me abandonou, mas o suficiente para reconhecer que ele também era vítima.
Diferente de mim, porém, ele tinha escolhido acreditar nela em vez de defender quem era leal. Beatriz assumiu o controle. Verônica, você precisa sair agora. Seguranças serão chamados. Você não tem mais permissão. Verônica tentou protestar. Olhou para Ricardo esperando que interviesse, mas ele nem levantou o rosto. Ela então me olhou com ódio puro. Você achou que destruiu minha vida? Ricardo vai me perdoar. Nós temos família. Você é só uma secretária ressentida. Chega! Ricardo finalmente explodiu. Você não fala mais com ela. Você não fala mais comigo. Saia, agora. Verônica ficou ali por mais um momento antes de finalmente sair, batendo a porta. O silêncio que se seguiu foi pesado. Um dos diretores, Sr. Alberto, foi o primeiro a falar. Marina, em nome da empresa, peço desculpas profundas. Isso foi falha grotesca. Você foi funcionária exemplar tratada de forma abominável. Agradeci. Mas minha voz estava firme. Não quero apenas desculpas. Quero reconhecimento formal. Quero retratação pública para limpar meu nome. E quero garantias de que isso nunca mais acontecerá. Beatriz acenou. Tudo será providenciado. E mais? Mais? Perguntei. Daniel sorriu levemente. Marina, você tem processo trabalhista forte. A empresa vai perder se isso for a julgamento. O escândalo vai se tornar público. A imagem da empresa vai ser manchada. Então, além de tudo que pediu, há espaço para negociarmos compensação financeira significativa. Eu não tinha pensado nisso em termos de dinheiro. Tinha pensado em justiça. Mas Daniel tinha razão. Quero também carta de recomendação excepcional. Quero minhas verbas rescisórias integralmente. E sim, quero compensação por danos morais. As negociações levaram 2 horas. No final, acordamos valor substancial o suficiente para me dar segurança por pelo menos 2 anos. Acordamos a retratação pública através de comunicado interno. Acordamos a carta de recomendação. E acordamos que Ricardo passaria por revisão de conduta. Ele não protestou, apenas assentiu, derrotado. Quando os diretores e o pessoal de RH saíram, fiquei sozinha na sala com Ricardo e Daniel. Daniel discretamente disse que ia buscar café. O silêncio era desconfortável. Ricardo finalmente falou, voz rouca. Marina, não tenho como pedir perdão de forma que seja suficiente. Você trabalhou ao meu lado por 9 anos. Me salvou de inúmeros desastres. E quando você mais precisou, eu te abandonei. Acreditei em mentiras em vez de confiar em você. Eu fui covarde. As lágrimas desciam pelo seu rosto. Eu suspirei. Parte de mim queria gritar, mas outra parte estava cansada. Ricardo, você me machucou profundamente, não apenas me demitindo, mas duvidando de mim. Depois de 9 anos, você achou que eu era capaz de tentar destruir seu casamento? Ele balançou a cabeça. Não, eu te conhecia. Mas Verônica era tão insistente, tão convincente. Ela chorava, dizia que estava sofrendo, e eu estava tão distante dela emocionalmente que parte de mim queria acreditar que o problema era externo, era você, não nosso casamento que estava quebrado há anos. Foi mais fácil te culpar. Eu entendi de certa forma. Não justificava, mas eu entendia. O que você vai fazer agora? Ricardo passou as mãos pelo rosto. Vou me divorciar, obviamente. Os advogados já estão sendo contatados. Vou ter que explicar para meus filhos. E profissionalmente, sei que vai haver consequência. Minha reputação está manchada. E é merecido. Ele olhou para mim. Se você quiser voltar, eu vou apoiar. Sei que não mereci, mas seria honrado. A oferta me pegou de surpresa. Voltar? Para o mesmo lugar onde fui humilhada? Para trabalhar com o homem que me traiu? Olhei ao redor da sala, lembrando dos anos que passei naquele prédio. Tinha dado tanto de mim. Ricardo, preciso pensar. Não é decisão que posso tomar agora. Ele acenou. Claro, a oferta fica em aberto. Nos dias que se seguiram, a história se espalhou pela empresa. O comunicado oficial foi enviado, reconhecendo que eu tinha sido injustamente desligada. Não mencionava Verônica explicitamente, mas não precisava. Todo mundo sabia. Recebi mensagens de dezenas de colegas pedindo desculpas. Algumas eram genuínas, outras eram de pessoas que acreditaram nas fofocas. Respondi educadamente, mas cautelosa. A história de Verônica tomou rumos piores. Ricardo descobriu mais irregularidades financeiras. Além dos 10 mil mensais, ela tinha feito compras extravagantes com cartões corporativos. O prejuízo somava mais de R$150 mil. Ricardo estava devastado, e quando os filhos descobriram, ficaram do lado do pai, sentindo-se traídos pela mãe. Dr. Fernando também não saiu ileso. Alguém expôs a situação em redes sociais. Seu perfil foi inundado de comentários negativos. Ele apagou tudo em dias. O apartamento que Verônica comprou, Ricardo exigiu na separação que fosse vendido. Legalmente, ele tinha direito.
O relacionamento deles implodiu. Sem o dinheiro de Verônica, Dr. Fernando rapidamente perdeu interesse. Ela tinha perdido tudo: casamento, filhos, reputação, amante, dinheiro. Quanto a mim, passei 2 semanas processando tudo. A vindicação era doce. Ver a verdade vir à tona, ver justiça sendo feita, era profundamente satisfatório. Mas também era agridoce. Eu tinha perdido 9 anos de trabalho que amava. Tinha sido marcada por experiência traumática. O dinheiro estava na minha conta. As desculpas oficiais tinham sido feitas. Meu nome tinha sido limpo. Mas e agora? A resposta veio de fonte inesperada. Recebi ligação de Helena, antiga colega que tinha saído 2 anos antes para trabalhar em startup que estava crescendo explosivamente. Marina, ouvi o que aconteceu. O mercado inteiro ouviu. E você é uma lenda. A forma como reuniu evidências, como se defendeu, todo mundo está falando. E tenho proposta. Helena explicou que a startup precisava de alguém para montar o departamento administrativo. O salário era 40% maior. A posição era de gerente administrativa, com equipe própria, autonomia e participação nos lucros. Era a oportunidade da minha vida. Mas havia aquela oferta de voltar. Passei uma noite pensando. E então percebi. Voltar seria confortável, mas seria estar sempre associada àquela história. Seria ver Ricardo todos os dias. Seria trabalhar no lugar onde fui humilhada. Seria aceitar migalhas quando me ofereciam banquete. A startup era assustadora. Era novo, era desafiador. Mas era também chance de recomeçar, de construir algo meu, de crescer além. A decisão foi libertadora. Liguei para Ricardo. Ele atendeu ansioso. Marina? Ricardo, pensei sobre sua oferta. Vou recusar. Ouvi-o suspirar. Eu entendo. Não é sobre merecer, expliquei. É sobre seguir em frente. Passei 9 anos dedicada. Foram anos valiosos, mas aquele capítulo acabou. E agora tenho chance de começar algo novo, onde serei valorizada desde o primeiro dia, onde posso crescer sem carregar o peso. Preciso seguir em frente. Ricardo ficou quieto. Você é incrível, Marina. Sempre foi. Sinto muito que precisei perder você para perceber isso. Boa sorte. Você vai arrasar. 3 meses depois, eu estava sentada em meu novo escritório, com vista para a cidade com placa na porta. Marina Costa, gerente administrativa. A transição tinha sido intensa, mas gratificante. A startup era caótica, mas era caos criativo de crescimento rápido. Eu tinha montado equipe de 5 pessoas, implementado sistemas que estavam transformando a eficiência e já estava sendo reconhecida como uma das melhores contratações. Mais importante, eu acordava todos os dias animada, não com aquela mistura de dever e hábito, mas com genuíno entusiasmo. Minha equipe era jovem, dinâmica e me respeitava porque demonstrava competência diariamente. Eles me chamavam de Marina e a atmosfera era colaborativa, era refrescante, era libertador. Em uma das primeiras reuniões com a CEO, Carla, ela me disse algo que ficou gravado. Marina, sei o que aconteceu. E quero que saiba que aqui, talento e caráter são as únicas coisas que importam. Você vai ser julgada pelo seu trabalho, e você é excepcional. Aquilo curou algo em mim. Quanto à vida pessoal, estava em reconstrução. As semanas após a exposição tinham sido emocionalmente exaustivas. Eu tinha ido à terapia pela primeira vez e estava sendo revelador. Minha terapeuta me ajudou a processar não apenas o trauma, mas também padrões de colocar trabalho acima de tudo, de buscar validação através de produtividade. Percebi que tinha sacrificado muito. Não tinha vida social robusta, não tinha hobbies, raramente via minha família. Tinha me tornado o trabalho. Agora, estava aprendendo a ser Marina além do cargo. Comecei aulas de yoga. Estava me ajudando com ansiedade residual. Retomei contato com amigas da faculdade. Passei mais tempo com minha mãe, cozinhando juntas aos domingos. Comprei plantas e descobri que gostava de cuidar delas. Li livros que não eram de autoajuda. Assisti séries sem sentir culpa. Lentamente, estava me reconectando com partes de mim que tinha enterrado sob anos de ambição singular. E era bom. Sobre Ricardo, ele me enviava mensagens ocasionais, nada invasivo, apenas atualizações. O divórcio estava sendo finalizado, era contencioso. Verônica lutava pela custódia, mas os adolescentes tinham deixado claro que queriam ficar com o pai. Profissionalmente, ele ainda estava na empresa, mas tinha sido passado na última rodada de promoções. A diretoria ainda via o escândalo como mácula. Ele me disse que estava fazendo terapia, reavaliando prioridades. Desejei-lhe sorte.
Ele não era homem mau, apenas um homem que cometeu erros terríveis. Quanto a Verônica, as notícias pintavam um quadro sombrio. Ela tinha se mudado para apartamento menor, o dinheiro sendo consumido por advogados. Seu círculo social tinha encolhido. Mulheres que eram suas amigas a evitavam. Havia rumores de que tinha tentado reatar com o Dr. Fernando, que a rejeitou. Verônica tinha perdido não apenas o casamento, mas a vida que construíra. E diferente de mim, que tinha habilidades para reconstruir, ela não tinha para onde ir. Parte de mim sentia pena. Não pena que apagava o que ela me fez, mas pena humana de ver alguém autodestruir-se. Ela tinha feito escolhas terríveis, movida por insegurança e falta de caráter. E agora pagava consequência. Não era meu trabalho perdoá-la, mas também não era carregar ódio para sempre. Ela tinha se tornado irrelevante, e essa irrelevância era, de certa forma, a melhor vingança. Eu tinha seguido em frente, estava prosperando. Enquanto isso, ela estava presa nas ruínas. Uma tarde, 6 meses após começar na startup, estava almoçando quando alguém sentou à minha frente. Era Daniel, meu antigo colega. Olá, Marina. Posso? Eu ri. Já sentou? Ele sorriu. Ouvi que você está arrasando. Helena não para de falar. Conversamos sobre trabalho, vida, mudanças. Daniel contou que também estava pensando em sair da empresa antiga, que o ambiente tinha ficado pesado. No final do almoço, Daniel hesitou. Marina, sei que passou por muita coisa, mas você estaria interessada em tomar café algum dia? Não por trabalho, só café? Olhei para ele. Daniel sempre foi gentil, sempre me respeitou, sempre teve integridade, e havia interesse genuíno que ia além do profissional. Uma parte hesitou. Eu tinha passado tanto tempo focada em reconstruir que não tinha considerado romance. Mas outra parte pensou, por que não? Eu adoraria, respondi. E o sorriso dele foi luminoso. 10 meses após aquela terça-feira fatídica, recebi convite inesperado. Era para a cerimônia de premiação corporativa. A Dynatec estava concorrendo e Carla queria que eu fosse como parte da equipe executiva. Você é parte do sucesso, Marina. Quando cheguei, havia pessoas de todas as principais empresas. E então vi Ricardo. Ele estava com colegas da empresa antiga. Nossos olhos se encontraram. Ele acenou timidamente. Eu acenei de volta. Por um momento, considerei ir falar, mas então Carla me chamou. Durante a cerimônia, houve momento que ficará gravado. A Dynatec ganhou Startup Mais Promissora do Ano. Carla subiu no palco e, em seu discurso, mencionou vários membros. E então disse... E preciso agradecer especialmente à nossa gerente administrativa, Marina Costa, que nos últimos meses trouxe organização e eficiência que transformaram nossa operação. Marina, você é uma estrela. O salão aplaudiu e senti lágrimas de orgulho. Olhei para onde Ricardo estava. Ele também aplaudia, mas sua expressão era de orgulho misturado com arrependimento. Ele sabia o que tinha perdido. Após o evento, enquanto esperava meu Uber, Ricardo se aproximou. Marina, parabéns. Você merece todo o sucesso. Obrigada, Ricardo. Ficamos em silêncio até ele falar. Sabe, tem dias que acordo e não acredito na minha estupidez, em como deixei aquela situação acontecer, em como não defendi você. Eu suspirei. Ricardo, não podemos mudar o passado, só podemos aprender e fazer melhor no futuro. Você está fazendo isso? Ele assentiu. Estou tentando. E estou priorizando meus filhos agora. E Verônica? Ricardo fez careta. O divórcio foi finalizado mês passado. Foi feio, mas acabou. Ela está morando em outro estado, tentando recomeçar longe da reputação. Os meninos não falam com ela. Tentei mediar, mas eles estão muito machucados. Senti pontada de pena por aqueles adolescentes. Sinto pelos seus filhos. Eles não mereciam isso. Não, mas estão resilientes. Meu Uber chegou. Antes de entrar, Ricardo me chamou. Marina, obrigado. Por ter tido força de expor a verdade. Por ter se defendido. Por ter me mostrado quem eu tinha me tornado. Você me deu lição que não vou esquecer. Olhei para ele, esse homem que um dia respeitei, que me decepcionou e que agora tentava reconstruir com os pedaços que sobraram. Eu te perdoo, Ricardo. Não imediatamente, não facilmente, mas perdoo, porque seguir com raiva só me machucaria. Você cometeu erros, mas está pagando, e todos merecemos chance de sermos melhores. Entrei no Uber e, enquanto me afastava, vi Ricardo ainda parado ali, e senti paz. Hoje, mais de ano após aquela terça-feira, minha vida está irreconhecível. Fui promovida para diretora de operações. Supervisiono não apenas administrativo, mas também
RH, Finanças e Facilities. Tenho equipe de 20 pessoas. Participo de decisões estratégicas. Meu salário é 3 vezes o que ganhava. Mas mais que isso, sou respeitada, valorizada e ouvida. Não sou mais apenas a pessoa que mantém as coisas nos bastidores. Sou vista como parte integral do sucesso. Minha vida pessoal também floresceu. Daniel e eu estamos namorando há 6 meses. É relacionamento saudável, baseado em respeito, comunicação e carinho. Ele entende minha ambição porque também é ambicioso, mas me encoraja a manter equilíbrio. Apresentei ele à minha mãe mês passado e ela me puxou de lado. Esse é bom homem. Que bom que você encontrou alguém que te vê. Daniel me via, não apenas como profissional, mas como pessoa inteira. Mantive amizades que se provaram genuínas. Helena é minha melhor amiga agora, mas também outros colegas que me apoiaram, que testemunharam a verdade. Essas amizades foram testadas e saíram mais fortes. Aprendi que amigos verdadeiros são aqueles que ficam ao seu lado principalmente quando tudo desmorona. E aprendi a valorizar essas pessoas, a nutrir esses relacionamentos. Se alguém me perguntasse, há 1 ano e meio, se eu imaginava estar aqui, teria dito que era impossível. Eu estava tão definida pelo meu papel, tão investida naquela identidade, que não conseguia conceber vida além. A demissão, por mais dolorosa, me forçou a redefinir quem eu era, me forçou a valorizar a mim mesma além da minha utilidade, me forçou a lutar por minha dignidade. E embora não deseje aquele sofrimento a ninguém, não posso negar que me transformou em versão mais forte, mais completa, mais autêntica. Olho para trás e vejo Marina que acordava às 5 para preparar café perfeito para outra pessoa. Uma Marina que priorizava necessidades de todos acima das suas. Uma Marina que buscava validação através de produtividade incansável. Essa Marina não existe mais. No lugar dela está a mulher que conhece seu valor, que estabelece limites, que luta por si mesma, que permite ser vulnerável, que equilibra a ambição com bem-estar. E essa versão é infinitamente mais feliz. O preço foi alto, a jornada foi brutal, mas valeu cada lágrima. Quanto às lições, são tantas. Aprendi que pessoas manipuladoras existem e às vezes se escondem atrás de relacionamentos sagrados. Aprendi que ser bom no trabalho não te protege de injustiça se você não tiver voz. Aprendi que documentar tudo pode ser diferença entre ser acreditada ou descartada. Aprendi que perdoar não é esquecer, mas liberar-se do peso de carregar raiva. Aprendi que recomeçar pode levar a lugares melhores e aprendi que sua reputação, dignidade e valor são tesouros que valem a pena lutar. Se você está passando por algo similar, se está sendo injustamente acusado ou humilhado, saiba, não aceite calado. Documente tudo, busque aliados, consulte profissionais e não deixe que aquilo que fizeram defina quem você é. Você é mais que o pior momento. Você é mais que a crueldade que sofreu. E você tem força necessária para não apenas sobreviver, mas prosperar. Eu sei, porque estou vivendo isso. Cada dia é evidência de que é possível virar o jogo. A última vez que pensei em Verônica foi há 3 meses, quando soube que ela estava tentando se reinventar como life coach. A ironia não me escapou. A mulher que destruiu vidas estava tentando ensinar outros a viverem melhor, mas não senti raiva, não senti satisfação, senti nada. E percebi que isso significava que tinha realmente seguido em frente. Ela não ocupava mais espaço na minha mente. Era apenas pessoa que cruzou meu caminho de forma traumática, ensinou lições duras e saiu de cena. Então, aqui estou, neste novo escritório, nesta nova vida, nesta nova versão de mim. Quando olho pela janela, vejo cidade cheia de possibilidades. Vejo o futuro que não está mais limitado pelo que eu achava que deveria ser, mas aberto ao que pode ser. Tenho planos, continuar crescendo, talvez um dia chegar a COO ou CEO. Quero escrever sobre minhas experiências, ajudar outras pessoas. Quero viajar mais, experimentar mais, viver plenamente. Quero talvez construir família com Daniel. Quero ter vida que não seja definida apenas por conquistas profissionais, mas por riqueza de experiências e paz interior. E se pudesse voltar no tempo e evitar tudo aquilo, honestamente, não sei se faria, porque sim, foi brutal. Sim, me quebrou temporariamente, mas também me libertou de vida que estava vivendo no piloto automático, me deu força que não sabia que tinha, me ensinou sobre meu próprio valor, me levou para onde estou, e onde estou é genuinamente onde quero estar. Então talvez até mesmo nossas piores experiências possam ser catalisadoras para nossos melhores capítulos. Não as romanticize, não as procure,
Mas se vier, sobreviva. E depois, prospere. Porque nada irrita mais seus inimigos do que sua felicidade inabalável. E aqui termina minha história. Se você chegou até aqui, obrigada. Se ela te tocou, se te inspirou ou te fez pensar, deixe seu like. Se você quer mais histórias de superação, de pessoas que viram o jogo quando tudo parecia perdido, inscreva-se. E nos comentários me conte, você já precisou lutar para provar sua inocência? Já passou por reviravolta que mudou sua vida? Suas histórias me inspiram. Até a próxima. E lembre-se, você é mais forte do que imagina, mais valioso do que acreditam e mais capaz de recomeçar. A vida continua depois da queda, e às vezes ela fica até melhor.